Estudar aspectos químicos de plantas que vivem em condições extremas. Esse é um dos objetivos de uma pesquisa conduzida na Antártica pela Universidade Paulista, a Unip, em conjunto com a Universidade de Brasília, a UNB. O botânico e pesquisador da Unip, Matheus Paciência, participou pela primeira vez de uma expedição até o continente gelado. Uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, isolada, selvagem e independente. Assim é a Antártica, um continente que tem papel essencial na manutenção do planeta. Lá não pode ter ocupação territorial e militar, e nem exploração econômica. A única forma de atuação dos países é a pesquisa científica, segundo determinam o Tratado Antártico e o Protocolo de Madrid. O Brasil é um dos 44 países que desenvolvem estudos no continente, por meio do PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro. Criado em 1982, esse programa é coordenado pela Marinha e conta com a participação de cientistas de várias áreas. Uma das pesquisas é desenvolvida pela Universidade Paulista, a Unip, em conjunto com a Universidade de Brasília. O foco do estudo são as briófitas, plantas de pequeno porte que vivem em locais úmidos e sombreados. Nós recebemos o convite do professor Paulo Eduardo Câmara, da Universidade de Brasília, que também há 20 e poucos anos atrás já foi professor na Universidade Paulista, na Unip. Ele nos procurou, a mim e a professora Ivana Sufredini, que somos coordenadores científicos do Núcleo de Estudos em Biodiversidade da Unip, que quem coordena esse núcleo é o Dr. Drauzio Varela e o professor Wilson Malavasi. A ideia do Paulo, ele já trabalha há muitos anos com briófitas antárticas, mas mais relacionadas a questões de biodiversidade, questões da biologia das plantas, da taxonomia, né, que é a classificação dos seres vivos, questões biogeográficas, e faltava a ele ainda um estudo químico dessas plantas, que ajudasse a compreender melhor as plantas que ele vinha encontrando nesses últimos 5, 6 anos. Existe um programa na Unip, um projeto chamado Projeto Rio Negro, que já tem um pouco mais de 20 anos, que visa buscar princípios ativos para tratamento de algumas doenças, né? Substâncias ativas contra câncer, contra alguns tipos de bactérias e também que tenha efeitos antioxidantes. Isso já é um programa que o Dr. Drauzio cuida há mais de 20 anos, mas principalmente focado com plantas da Amazônia e da Mata Atlântica. Só mais recentemente que agora a gente está tentando trabalhar também com plantas antárticas. Em novembro de 2018, Matheus Paciência participou pela primeira vez de uma expedição na Antártica. O principal objetivo foi coletar material botânico para estudo em laboratório. Eu fui em novembro para lá. Então é o começo do verão antártico, ainda tem muito gelo e muita neve disponível. Então, muitas vezes as plantas elas estão cobertas por uma camada de até 30, 40, 50 centímetros de neve ainda. Então cabe ao pesquisador ter um feeling ali de perceber aonde essa planta poderia ocorrer. A gente ia lá e cavava esse gelo para ver se tinha ou não a planta ali. Às vezes dava sorte, às vezes não, aí partia para outro lugar. Por isso que é um trabalho difícil, né? É um trabalho de procurar a agulha no palheiro ali, né? E aí nós saíamos andando, às vezes 3 horas, às vezes 4 horas, às vezes 5 horas, dependendo das condições climáticas que nós já sabíamos que iríamos enfrentar. Então, ao avistar uma das briófitas, né, que geralmente elas ficam intocadas em pedra, né, sobre o solo antártico, a gente ia lá e fazia as coletas das determinadas espécies. Nem sempre era um processo fácil. Coletei em torno de 40 amostras na Antártica, cerca de 20, 22 espécies diferentes de briófitas. O pesquisador da Unip explica que as plantas da Antártica passaram por grandes transformações químicas de evolução e adaptação ao ambiente polar.
o que as tornam únicas se comparadas às de outros ecossistemas. Todo ser vivo antártico, tanto animal quanto vegetal, e para as briófitas, né, os musgos, isso não é diferente. Imagina que para esses seres habitarem uma localidade de condições climáticas tão extremas, ele tem que ter um aparato químico bastante especial. Né? Não é à toa que essas espécies conseguem viver num dos locais mais distantes e de condições extremas, né, de clima que existem no planeta. Vários organismos antárticos desenvolvem proteínas específicas que são capazes de evitar o congelamento, né, no caso dos animais, do sangue dos animais, no caso das plantas, evitar que as células se quebrem durante o inverno, né, diante de uma temperatura muito baixa. Então essas proteínas anticongelantes já são um forte indício que essas plantas têm um aparato químico diferente das plantas que ocorrem aqui. Iniciando essa pesquisa na Antártica com essa possibilidade dessas plantas produzirem substâncias diferentes, eu acredito que a principal aplicação disso para o ser humano, no caso, seja essa aplicação farmacêutica, né? Em média, 250 pesquisadores brasileiros participam a cada ano das expedições na Antártica, chamadas de Operantar. A próxima, no verão austral 2019-2020, será a 38ª desde o início do ProAntar. A Unip vai continuar integrando a missão. Nós temos um projeto que já está cadastrado no ProAntar em parceria com outras universidades, né? A Universidade de Brasília e a Universidade Católica de Brasília, a UCB. É um projeto entre as 3 universidades e que prevê ao menos mais 3 participações nas próximas Operantares. Percorrer a região mais fria e seca do planeta é mais do que um desafio. Para os pesquisadores, é uma oportunidade rara de conhecer de perto um ambiente rico e misterioso. Foi uma das experiências mais maravilhosas, mais marcantes da minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Assim. Eu já fiz expedições para os rincões mais longínquos do Brasil, já subi o Pico da Neblina, sabe? Já percorri a Amazônia, grande parte da Amazônia, conheço todos os estados brasileiros, né? Sempre trabalhando como biólogo, mas ir para a Antártica, isso sempre foi algo que eu quis fazer. E quando você chega na Antártica, você vê que ela é tudo aquilo que você sempre imaginou. É o lugar mais frio do planeta, é o lugar mais seco do planeta, ao mesmo tempo é o lugar que tem mais água doce no planeta, mas essa água doce é congelada, né? Enfim, é o que mais venta no planeta, o que dá a sensação térmica muito baixa, né? Na Antártica. Então é aquela coisa da solidão, os lugares muito distantes. Você é capaz de passar dias na Antártica andando em linha reta sem encontrar uma viva alma ali, né? De bicho ou de planta ou de gente mesmo, né? Então foi algo maravilhoso que aconteceu. O que fica na minha cabeça para sempre são as paisagens antárticas, assim. Isso eu sonho com elas de vez em quando ainda, né? Você não via nada, não via ninguém a não ser nós mesmos ali. Nossa, que fotos lindas, não, Silvia? E esse trabalho realmente das universidades, né, a UNB e a Unip, lá na Antártica, participando disso, né, conhecendo, porque a gente não pode nunca perder de vista que a Antártica ela é justamente uma estação de conhecimento, e é para lá que os cientistas têm de ir, né? E lá é para pesquisa, é isso que é importante a gente ressaltar, é um lugar para pesquisa e o Brasil está muito bem representado. Pela UNB e pela Unip. É isso aí. Notícias em Foco fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima. Tchau.